A fé para remover montanhas. Capítulo 6. Uma palavra. Autor: Kennedy Reagan. Se inscreva, compartilhe, dê o seu like. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo que disser lhe será feito. Já estudamos o aspecto da palavra de Deus que diz em Marcos 11:23, agora, porém, quero distinguir as palavras dizer e orar. Note, por exemplo, que o vocábulo não é mencionado nesta passagem, mas dizer certamente é citado. Passemos agora ao texto de Marcos 11:24. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes orando, crede que o recebereis e tê-lo-ei. O sexto assunto desse estudo é o seguinte: a fé pode funcionar por meio de dizer sem orar. O texto de Marcos 11:23 não menciona palavra alguma a respeito de oração. É o certo que a fé opera. Louvado seja Deus. No entanto, quando você orar por algo, ainda precisa falar que o recebeu. Examinemos o versículo mais de perto. Vemos que a fé opera sem oração, simplesmente é preciso dizer o que crê. Qualquer que disser, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Note que nesse versículo Jesus não falou que a pessoa receberá tudo aquilo pelo qual orou, mas tudo o que disser. Os versículos 23 e 24 do capítulo 11 do livro de Marcos tiraram-me do leito de enfermidade há 55 anos. Na ocasião recebi cura para meu corpo, que estava quase paralisado, pois sofria de uma doença sanguínea incurável e problemas graves no coração. Por isso insisto muito nesses textos. Obviamente são a pura verdade, pois foi Jesus quem os disse. Foi a combinação entre esses dois versículos que me curou. Conforme falei, quando você orar, será preciso dizer também, em meu leito de enfermidade, depois de ter orado, disse, creio que recebo a cura. Comecei a falar em voz alta, não simplesmente pensar, e criei na minha cura. Foi então que me recuperei e desapareceram todos os sintomas. Jesus não disse qualquer um que pensar terá o que pensou, mas qualquer que disser, tudo que disser lhe será feito. Em meu leito comecei a dizer em voz alta, creio que recebo a cura do meu corpo, especificando a cura. A cura no meu coração, da paralisia, da enfermidade no sangue. Finalmente, para não omitir coisa alguma, falei, creio que recebo a cura desde o alto da minha cabeça até a sola dos meus pés.
Minha fé atuava nesse sentido e por isso também falava dessa maneira. Jesus disse que podemos receber o que dizemos. Quando comecei a falar assim, todos os sintomas de deficiência física desapareceram na hora. Levantei-me da cama e fiquei de pé completamente curado. Eu garanto que todas as manifestações de cura sempre acontecerão tão rapidamente assim. Outro texto bíblico declara: retenhamos firmemente a nossa confissão. Hebreus capítulo 4, versos 14. Esse contexto refere-se à confissão da fé, não a do pecado. O pecado confessado deve ser esquecido, assim como Deus o esquece. Hebreus capítulo 8, versos 12, 10, 17. Tendo o Senhor perdoado o pecado, não temos motivo para relembrá-lo e confessá-lo de novo, pois ele disse: eu mesmo sou o que apaga as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Isaías, capítulo 43, versos 25. A confissão que você deve conservar firme é a da sua fé. Muitas vezes tive de me conservar firme em relação a várias coisas, confessando que cria que as receberia. Às vezes levava dias para a resposta vir, outras levava semana ou até mesmo meses. Certa vez esperei 4 anos até a resposta de algo chegar. E chegou. Louvado seja Deus, nunca deixei de receber coisa alguma, sempre recebia pessoalmente. Sempre tomei minha posição em Marcos 11, 23. Achava melhor dizer e não apenas orar. Simplesmente falava o que acreditava segundo Marcos 11, 23. Refiro-me à parte da fé que envolve a ação de dizer, quando o assunto é meu e não de outra pessoa. Quando outra pessoa está envolvida, a vontade dela e aquilo em que ela crê tem a ver com o assunto. Entretanto, eu afirmo-me, mas em Marcos 11, 23, sempre falo conforme o que acredito, segundo a palavra. Usando a sua fé para as finanças. Faz anos que eu não oro mais pedindo dinheiro, pois jamais fiquei sem. Nunca oro a respeito do dinheiro, mas sempre digo, o dinheiro virá. E ele vem, louvado seja Deus. Certa vez, há muitos anos, precisava de $1.500 até o início de um certo mês. Disse, portanto, antes do dia 1º do mês que vem, terei $1.500. Continuava dizendo assim, em várias ocasiões na oração, só repetia a mesma afirmação, antes do dia 1º do mês que vem, terei $1.500. Pois bem, quando chegou aquela data, eu tinha $1.580, $80 mais do que reivindicara. Ora, foi o Senhor que me ensinou a aplicar a minha fé às finanças. Levei anos para perceber o fato, como Batista tinha sido salvo e depois curado pelo poder de Deus, mas jamais pensei em usar a minha fé além da salvação e da cura. Pensaram em usar a fé que possuem além de crerem em Deus para a salvação? Mesmo na oração, elas não empregam a fé. Sempre estão lutando, mendigando, chorando, uivando, arranhando e forçando. Entretanto, não recebem coisa alguma e permanecem derrotadas. Não sei porquê, mas no início do meu ministério trabalhava na obra de Deus durante vários anos e nunca possuía coisa alguma.
pois não confiava no Senhor para receber algo material financeiro. Meu último pastorado durou 3 anos, 1946, 1949. Minha igreja sustentava-me bem como pastor. Em situações assim, não precisamos ter muita fé. Simplesmente esperamos que a igreja cuide de nós. Entretanto, o Senhor falou comigo, saí da igreja e fui para o campo evangelístico. O primeiro ano foi difícil, então levei a situação a Deus em oração. Senhor, fiz segundo tu ordenaste, não havia sombra de dúvida quanto a isso. Se tivesse havido, eu teria ficado na igreja em vez de sair para um ministério itinerante. Sabia perfeitamente que estava no centro da vontade de Deus. Alguém disse, se você estiver na perfeita vontade de Deus, estiver disposto e for obediente, tudo irá transcorrer muito bem e Deus suprirá todas as suas necessidades. Mas ainda, precisamos exercer a fé. Sem fé, mesmo estando na perfeita vontade de Deus, nem tudo dará certo. Precisamos apropriar-nos daquilo. Louvado seja Deus, que nós necessitamos. Alguns pensam que as bênçãos cairão automaticamente como goiabas maduras da árvore. Não é assim. A Bíblia afirma, orar sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus crê que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Hebreus capítulo 11, verso 6. O Senhor é um Deus de fé. A fé influencia nas bênçãos que você recebe ou deixa de receber. Dele levantei os dados da minha contabilidade e apresentei as cifras ao Senhor em oração. Aqui está a quantia que entrou nesse ano que se encerra. Se tivesse ficado com a igreja e queria que eu ficasse, teria recebido mais $1.200. Além de receber $1.200 a menos, tive de pagar aluguel para a minha família. Enquanto viajava, antes tinha direito a uma casa pastoral mobiliada com as despesas de água, luz, gás e telefone, paga estudos. Além do mais, tínhamos alimentos em maior quantidade, pois muitas pessoas nos traziam gêneros alimentícios. Quando viajávamos a igrejas, às vezes saíamos para fazer visitas e, ao voltarmos, víamos que alguém tinha deixado nossa galeria cheia de mantimentos. As pessoas naquela igreja eram muito bondosas conosco. Aquelas ofertas cobriam metade das nossas despesas alimentícias. Continuei falando ao Senhor. Tu dissesse, quiserdes e ouvirdes, comerei o bem desta terra. Isaías 1,19. Estou certo de que não estou comendo o melhor, nem estou usando o melhor. Se queres que comamos o melhor, também queres que usemos o melhor. E comer o melhor desta terra, por certo, inclui o suprimento de todas as nossas necessidades. Eu acrescentei ainda. Se queres que comamos e usemos o melhor, também queres que guiemos o melhor. Jamais tive um carro. Sempre carro velho que... Esse ano não... Ele nem tem mais utilidade, tão velho que está. O carro ficou em condições tão ruins que o vendi como ferro velho, sem receber dinheiro suficiente para pagar as 3 últimas prestações. Fiquei devendo 3 notas promissórias e o ferro velho só pagou o suficiente para cobrir os juros que eu devia, mas nada para quitar a dívida. Só deu para comprar alguns uniformes escolares para as crianças.
Falei ao Senhor: meus filhos não têm roupas nem comida suficiente. Mas tu disseste: se quiserdes e ouvirdes, comerei o bem desta terra. Como compreender essas coisas? Pratique o que você prega. Orei e jejuei durante 3 dias com relação a esse assunto. No terceiro dia, o Senhor me falou: seu problema é que você não pratica o que prega. Achei que esse foi um golpe duro contra mim e procurei defender-me conforme qualquer pessoa faria. Respondi: Senhor, pratico mesmo o que prego? Disse o Senhor: seu problema é que você prega a fé, mas não a pratica. Meu Senhor, respondi, sempre pratico a fé, tenho recebido a cura divina desde a época em que eu era um jovem batista, realmente jamais cheguei a ficar doente a partir de então, porque pela fé recebi a cura imediata ou uma melhora instantânea. Quanto às despesas médicas, só gastei $37,50 com os nossos filhos. Quando Ken nasceu, o médico cobrou $25 sem desconto, mas quando nasceu nossa filha Patty, o médico me cobrou $12,50, já com um desconto de 50 que ele oferecia a todos os pastores. Não me entenda mal, Senhor. Sempre levamos nossos filhos para os exames médicos quando tinham idade escolar, mas jamais tinha qualquer enfermidade. Por isso, o médico nada cobrava. Dava-lhes a vacina necessária para que frequentassem a escola, mas não tinha problemas de saúde. Lembro-me de que, quando Ken estava com 12 anos, teve cachumba durante 45 minutos. Oramos e a enfermidade foi embora, voltou para a escola no dia seguinte. Muitas vezes pensamos que alguns problemas surgem obrigatoriamente, mas não precisamos ficar com eles. Criamos nossos filhos, portanto, para andarem na saúde divina. Usava a minha fé para confiar em Deus no que dizia respeito à cura dos meus filhos quando eram pequenos, mas ao ficarem um pouco maiores, eles tinham de confiar em Deus por conta própria, já não me cabia mantê-los na saúde com a minha fé. Mencionei esse fato diante de Deus e ele disse: é certo que você pratica a fé quando se trata de cura. E isso é muito louvável, mas nunca foi além disso. A fé é a mesma em todos os âmbitos e em todas as áreas. No entanto, você a emprega somente quando se trata da salvação, batismo com o Espírito Santo e cura, mas a fé é a mesma também para obter sucesso na área financeira. O Senhor continuou: se precisasse da cura para seu corpo, você a reivindicaria pela fé. Sairia para proclamar publicamente que foi curado e continuaria suas pregações. Em várias ocasiões no passado, muitos sintomas desapareceram enquanto você pregava. Você precisa fazer a mesma coisa quando se trata de finança? Está bem, Senhor. Respondi: vou fazer assim. Você precisa estar disposto e ser obediente. Em seguida, Deus falou: temos aqui algo que prejudica sua fé nesse assunto. Veja o texto que citou. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra. Às vezes, somos levianos em nossa maneira de colocar diante de Deus as suas promessas. Não há dúvida de que Ele as cumprirá com certeza se formos fiéis. Esse versículo que citei refere-se a estarmos dispostos e sermos obedientes. Sim, eu disse, está certo? O Senhor continuou a falar:
O versículo fala sobre estar disposto e ser obediente. Ora, você tem sido obediente, sempre ressalta que está agindo em obediência a mim, mas a verdade é que nem sempre tem estado totalmente disposto. Posso dizer-lhe que me tornei disposto, querendo, desejando em meu íntimo fazer a vontade de Deus em 10 segundos. Não me diga que se leva muito tempo para ficar disposto, porque sei como é. Foi preciso fazer apenas um pequeno ajuste dentro de mim e desde então tornei-me disposto por serem obstinadas e teimosas. Muitas pessoas acham que adquirir esta boa vontade lhe custará muito tempo. Depois de fazer o ajuste para querer e ouvir, estar disposto e ser obediente, falei ao Senhor: agora estou com boa disposição. Obediente sempre fui, pois tu me disseste, mas, estando também disposto, cumpri as exigências. Agora, pois estou pronto para comer o bem da terra, graças a ti. O Senhor me disse: sei que você está disposto. Agora direi o que você deve fazer. Primeiro, nunca mais ore pedindo dinheiro. Da mesma maneira que você tem feito, não que o Senhor estivesse proibindo-me de orar, mas não queria que eu orasse a respeito de dinheiro. Daquela forma, a oração é, afinal de contas, um assunto que muitas pessoas compreendem mal. Uma vez alguém disse que o louvor é o tipo mais sublime de oração, pois é realmente ter comunhão com Deus. Quando, pois, você louva a Deus, ora no sentido mais perfeito, isto é lógico que é verdade. Muitas vezes, porém, o que chamamos de oração não o é realmente. Pelo contrário, pensamos no que queremos pedir em nosso favor ou talvez em favor de um parente muito próximo e consideramos isso que é oração. Depois que o Senhor me repreendeu quanto às minhas orações, perguntei-lhe como deveria fazer. Ele me explicou: o dinheiro de que você necessita está embaixo na terra, não está em cima no céu. Não farei chover dinheiro do céu, pois coloquei na terra tudo o que você necessita. Criei todos esses bens para você, não para o diabo e seus anjos. Muitas pessoas pensam: você não deve possuir coisa alguma se estiver vivendo para Deus. O cristão deve passar pela vida com as roupas e os sapatos que se desfazem de tão velho e rotos, ou deve viver na rua da amargura cheio de lamúrias. Supostamente isso é um sinal de humildade. Na verdade, não se trata de humildade, mas de ignorância com relação à palavra de Deus. Deus me disse: leia na minha palavra, porque meu é todo animal da selva, e as alimárias sobre milhares de montanhas. Conheço todas as aves dos montes, e minhas são todas as feras do campo. Se eu tivesse fome, não te daria, pois meu é o mundo e a sua plenitude. Salmos 50, versos 10, 12. E minha é a prata e meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. Tudo é meu, porque eu o criei. Não o criei para mim, mas para o primeiro homem, Adão. Eu disse a Adão: dou a você domínio sobre todas as obras das minhas mãos. Gênesis capítulo 1, versos 26 e 28. O Senhor continuou: originalmente, Adão deveria controlar este mundo. Teria domínio sobre os animais, os
aos milhares, sobre o ouro e a prata, sobre o mundo e tudo quanto nele existe. Adão, porém, cometeu alta traição, entregou tudo a Satanás. Foi assim que Satanás se tornou o Deus deste mundo. O texto de 2 Coríntios 4,4 chama Satanás de Deus deste mundo. Ele está dominando o mundo porque Adão entregou-lhe a autoridade que Deus lhe dera, traindo assim o Senhor. Posto que Satanás domina o mundo, também domina o ouro, a prata, o gado e tudo mais. Jesus, porém, veio para nos redimir das mãos do inimigo. Aleluias! Em nome de Jesus, temos a autoridade de reivindicar qualquer soma de que necessitamos. Deus me falou, reivindique em nome de Jesus o dinheiro que você precisa. Diga, Satanás, tire as mãos do meu dinheiro. É Satanás e não eu quem não deixa o dinheiro necessário chegar até você. Não sou eu quem impede que você alimente e vista adequadamente os seus filhos. Mas é o inimigo. Reivindique, eu te dei poder para isso. A palavra de Deus diz, eis que vos dou poder para pisar cobras e escorpiões. Não vê essas palavras na minha palavra? Vi tudo, recebi luz sobre o assunto. Louvado seja Deus. Lembre-me de que, quando pela primeira vez pus em prática o que o Senhor me mostrara, filo com tremor e temor. Na ocasião em que recebi essa revelação, estava dirigindo reuniões de avivamento em uma igrejinha do sul do Texas, pregara lá no ano anterior e tinha me dado uma oferta de $57,15 por semana. Eles me deram um total de $114,30 por 2 semanas. Isso faz mais de 50 anos. Eu sabia que se a igreja achava que aquela oferta de $57 por semana era adequada, só Deus poderia ajudar-me a custear, minhas despesas. A igrejinha tinha poucos membros, achavam a soma boa para um pregador. Falei ao Senhor, portanto, está certo. Porém, em prática, essa orientação nessa igreja, estou reivindicando $150 essa semana. Eu sabia que se eu sugerisse que a igreja pagasse $75, todos os membros desmaiariam. Se pedisse $100, diriam, isso seria um milagre. Falasse em $150, diria que o próprio Deus não conseguiria levantar tal soma, muito além da imaginação deles. Bem, sabia também que se eu contasse ao pastor que estava confiando em receber tanto dinheiro, ele ficaria assustado. Falei-lhe, portanto, durante as reuniões, não faça apelos por dinheiro. Não pergunte quem estaria disposto a contribuir essa ou aquela quantia. No passado, o pastor gastava muito tempo levantando ofertas quando a igreja estava com pouco dinheiro em caixa. Disse-lhe, é só passar os pedidos de ofertas na congregação e deixar cada um contribuir conforme quiser. Mantive firme a minha confissão e disse, Satanás, tire as suas mãos do meu dinheiro. Após algum tempo, o pastor me pediu para continuar durante a semana seguinte. O Senhor ordenou que eu ficasse 10 dias ao todo e mudei o meu cálculo agora. Senhor, em nome de Jesus, estou crendo que receberei $200 pelos 10 dias. Terminando tudo, o pastor entregou a minha oferta, que chegou a $240,15. Aquele pastor disse, é a maior oferta que já levantamos. Não compreendo nem calculo como aconteceu isso. Fui
pregar em outra igreja que não era muito grande. Havia aproximadamente 90 alunos na escola bíblica, mas no culto do domingo à noite apareceriam mais algumas pessoas. Falei ao pastor: não insista que a congregação contribua bastante. Basta deixar cada um dar segundo o seu coração no momento das ofertas. E assim, completada a minha primeira semana na igreja, ele entregou-me as ofertas levantadas, dizendo: irmão Reagan, jamais demos tanto dinheiro a alguém. Sabe quanto levantamos para você nessa semana? Passou de $280. Nossa média é de $90 por semana. O pastor continuou: certa vez, veio pregar um pastor que estava com dificuldades de pagar algumas contas. Levantei-me diante da congregação e tive de fazer um apelo que durou 45 minutos. Finalmente, consegui uma contribuição de $140 pela semana de duração, né, das conferências dele. Dessa vez, não falei uma só palavra e você recebeu mais de $280. Não entendo mesmo. Não dá para entender. Está tudo bem, irmão? Respondi: estou contendendo. Eu estou contendendo comigo mesmo. Mas eu sei o que está acontecendo. Deus entrou na causa, irmão. Naquele tempo tive algumas das experiências mais incomuns na área das finanças que alguém já viu. Era incompreensível o que acontecia aos olhos humanos. Experimentei as bênçãos de Deus nas situações mais impossíveis, porque a palavra de Deus funciona verdadeiramente. Retenha o que é bom. Gosto de fazer algumas coisas para comprovar o que aprendo de Deus e sua palavra. A Bíblia declara: examinai tudo, retendo o bem. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versos 21. Quando, por exemplo, aprendi essa verdade a respeito das finanças, tive de comprová-la primeiro em minha vida. Estava no fundo do poço e havia 1000 toneladas em cima de mim, por assim dizer, mas louvado seja Deus, fui subindo e saindo dele. A partir de então, e não parei de subir. Depois que o Senhor me mostrou como suprir as minhas necessidades, comecei a entender melhor alguns aspectos da parte da fé que envolve o ato de dizer. Quando voltei daquelas reuniões, disse à minha esposa: querida, estamos morando nesse apartamento com 3 cômodos pequenos. Precisamos de um lugar melhor para nós. Meu sogro já passara desta vida longa e ativa para estar com Jesus, e minha sogra dividia seu tempo entre nossa casa e a do outro filho dela. Falei à minha esposa: portanto, vamos arrumar uma boa casa para morarmos. Ela me perguntou: temos condições para isso? Então comecei a dizer-lhe o que o Senhor me revelara. Minha esposa declarou: dessa maneira conseguiremos, Deus fará isso para nós. Alugamos, portanto, uma casa de 3 dormitórios. Depois da mudança, falei à minha esposa: poderíamos comprar esta casa. As prestações seriam menores do que o aluguel, pelo menos possuiríamos algum bem de valor. Nós a reivindicaremos, portanto, saí e andei ao redor da casa, repetindo: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Josué 1:3. Naquele tempo, 90% da minha vida era passada lá fora, viajando como evangelista. Às vezes até mesmo pregava 50 ou 51 semanas das 52 do ano. Ficava de folga em casa na semana do Natal e voltava de novo para a estrada.
Falei à minha esposa: converse com o proprietário da casa e descubra quanto ela quer pelo imóvel. Agíamos como se a casa estivesse à venda. Minha esposa escrevíamos cartas um para o outro todos os dias. A proprietária diz que não quer vender a casa, pois o marido dela levantara a casa para eles mesmos morarem e fizera instalações mais especiais. Haviam saído de mudança por causa do emprego dele, mas pretendia voltar para aquela casa um dia. Não desanimei com isso. Respondi à minha esposa: ela quer vender, só que ainda não sabe disso. Depois de 2 ou 3 meses, fizemos a mesma pergunta a ela e obtivemos a mesma resposta. Eu tive a mesma reação e escrevi à minha esposa: vou dirigir uma campanha de reavivamento mais perto de casa. Seria bom nos reunirmos com a proprietária. Poderei ir lá depois do culto da manhã e trataremos do negócio. Minha esposa foi ver a proprietária de novo e me telefonou. Perdi uma reunião de negócios e ela disse que ela e o marido não estavam interessados. Respondi: não se preocupe, estão interessados, mas ainda não sabem disso. No dia seguinte, minha esposa telefonou: querido, não tenho uma boa notícia para você. A proprietária me avisou que ela e o marido resolveram vender a casa. Comentei: faz quase 1 ano que estou sabendo disso. Minha esposa informou: combinei um encontro amanhã às 14h30. Concordei. Amanhã chegarei para almoçar depois do culto matutino. Em seguida, teremos encontro com eles. Na ocasião, soubemos que outra pessoa estava querendo comprar a casa e havia lhe oferecido um preço bem alto, mais do que a casa realmente valia. E, por certo, foi esse o motivo que levou o casal a vendê-la. Aumentamos nossa oferta até ficarmos $500 abaixo da soma oferecida pelo outro interessado, né? Naquela época era uma soma considerável. Quase na hora de eu ir embora para o culto noturno, disse: eu não gostaria que vocês ficassem fora da vontade de Deus. Era um cristão, mas sem a plenitude. Né? Mas a receberam mais tarde naquele ano. A mulher começou a rir e disse ao marido: querido, conte a eles o que você me falou. Mas ele disse: conte você. Pois bem, ela começou: somos cristãos e oramos juntos todas as noites, antes de dormir. Nessas últimas 3 noites, depois de termos orado, meu marido tem dito: querida, alguma coisa dentro de mim está dizendo que é a casa é daquele pregador com sua esposa. Exclamei: vejam, é disso que estou falando. Não ficaria satisfeito ver vocês fora da vontade de Deus. Responderam: podem comprar a casa, já é de vocês. Aconteceu de modo semelhante a 2ª vez que tivemos de comprar uma casa, bem como a 3ª e a 4ª. Só dizíamos a palavra conforme Marcos 11:23. E nunca nos custou um tostão do nosso dinheiro. Foi também assim que adquirimos nosso primeiro automóvel zero. Falei a cada pastor cuja igreja eu visitava como evangelista: vou comprar um carro zero perto do fim do ano, quando saírem os modelos novos. Que modelo você vai comprar? Perguntaram. Ora, eu sabia que Deus queria que comêssemos do melhor da terra e, por certo, né, também que ássemos o melhor. Por isso, respondi: comprarei o melhor que estiver à venda. Próximo ao final daquele ano, obtivemos
aquela casa nova e fui dirigir uma campanha de reavivamento. Ao chegar à casa pastoral, falei ao pastor: vou comprar um carro novo enquanto estiver aqui. Espero que isso não escandalize a igreja. Há pessoas que, se orarem em favor do pregador, dirão: Senhor, conserve-o humilde e nós o conservaremos pobre, considerando que estão fazendo algum favor a Deus. O pastor disse: não, minha igreja não achará ruim. Até mesmo poderemos ajudá-lo a adquiri-lo. Que tipo de você vai comprar? Então disse a marca e o modelo. Comentou: direi a você uma coisa. Um dos diáconos da igreja tem um irmão que revende automóvel, exatamente daquele fabricante. Fui visitá-lo anteontem, vi um carro sendo descarregado e tem todos os equipamentos que você está querendo. Falei: parece ser exatamente o que estou procurando. Não pensei mais a respeito, mas 2 dias depois do início da campanha do reavivamento, o pastor me disse: entre no carro comigo e vamos juntos. Ele levou-me até o revendedor de automóvel. Chegando lá, ele indicou: lá está o carro a respeito do qual lhe falei. Olhei e comentei: havia me esquecido de mencionar a questão da cor, mas aquela é exatamente a cor que estava desejando. A lição que quero ressaltar nesse relato é: não somente a fé operará mediante a afirmação feita, mas também funcionará em seu coração, mesmo havendo dúvidas na mente. Muitas vezes, pelo fato de as pessoas terem dúvidas, imaginam: minha fé não vai surtir efeito, pois estou duvidando. No meu caso, cada vez que falava a um pregador: vou comprar um carro zero antes do fim do ano, minha cabeça perguntava: onde você vai arrumar o dinheiro? Você nem conseguiria comprar um calhambeque? Quando vi aquele automóvel à venda, minha cabeça começou a me apontar problemas o tempo todo. Você sabe que mentir é pecado. Falou na frente desse pastor que vai comprar um carro. Agora ele vai ver como você é falso e fingido. Isso vinha à minha mente. Você tem falado e pregado sobre fé e agora vai ficar com a cara no chão? Porque não pode comprar um carro. Você não tem dinheiro e o seu carro velho já rodou 170 mil quilômetros. Ele precisava de retífica. Tem defeito na transmissão e os pneus estão na última lona. Aquele seu carro não vale coisa alguma. Vendido como ferro velho, nem valerá como entrada daquele carro zero. Você sabe muito bem que não conseguirá comprar um carro zero. Não prestei atenção à minha cabeça, tampouco ao diabo. Examinamos o carro e entramos no escritório. Havia um homem falando ao telefone. O pastor me apresentou como o evangelista que ele convidara para realizar uma campanha. Ficamos todos sentados e o homem se acomodou como antes. O pastor disse ao homem: o irmão Reagan quer aquele automóvel que está estacionado ali. O homem olhou pela janela para o carro e disse: muito bem, reverendo. Tornou-se muito sério e falou: talvez eu seja meio incrédulo, mas uma convicção tenho. Creio que o homem de Deus deve ter o melhor da vida. Veja bem, às vezes os incrédulos têm melhores princípios a respeito dessas coisas do que alguns crentes, não muitos quentes, né? O reverendo perguntou: reverendo, sabe quanto vale aquele modelo? Sim, respondi. Já me informei, havia umas 3 semanas que aquele modelo surgira no mercado e eu
verificar os preços, mas sem achar a cor que desejava. Citei o preço. Exato, respondeu. Esse é o preço na loja. Sabe quanto paguei por aquele automóvel? Abriu uma gaveta, escreveu a minha, me passou um documento. Pagou uns 1.200 dólares abaixo do preço de revenda. Vou deixá-lo levar o automóvel por esse preço. Não vou ganhar um tostão por isso. Você pode levar pelo preço do custo que eu paguei. Você tem seu carro com pagamento parcial? Respondi.